Neymar, Neymar, Neymar. E aí, como estão aí de clima de Copa do Mundo? A Copa já começou e agora vamos ter o jogo do Brasil nesse dia de Santo Antônio. Será que o santo vai ajudar a gente? Eu sou Cláudia Bocchili, a sua astróloga esportiva que vai falar se o Brasil ganha ou não ganha o Hexa. Tá tentando entender com esse monte de mapa astral o que vai acontecer nesse país, nessa loucura toda até no dia 19 de julho. Será que estaremos na final da Copa do Mundo? Com Ancelotti como nosso querido e ilustríssimo técnico? Bom, é o seguinte: hoje nós vamos falar sobre Neymar. E por que falar sobre Neymar? Bom, Neymar, aí você vai falar assim: ah, mas ele não vai jogar, ele não tá jogando, ele não representa nada. Eu não sei se vocês viram algumas fotos ou assistiram alguns treinos, mas ele é uma figura que qualquer jogador que está na Copa, ele se sente lisonjeado de estar ao lado de Neymar. As pessoas percebem a grandeza dele. Ele tem números semelhantes ao Pelé e às vezes até maiores. Eu não entendo isso de futebol e meu tema é astrologia. E, e ele sempre foi muito cobrado desde criança. Aí você vai falar assim: ah, mas ele não tá jogando muito, mas será que ele vai jogar? Bom, primeiro que eu não vejo ele na primeira fase. Eu não vejo ele na primeira fase porque com Marrocos, que é um mais difícil, assim, que a gente pode considerar. A Haiti, que se a gente não fizer uma goleada, algo errado não está certo. E depois Escócia, que não tem tradição, apesar de ter ido muito bem no campeonato europeu, a gente tem o Neymar como uma figura de estrutura, que ele está harmonizando o grupo. Ele deixa o grupo mais leve, mais confiante, porque afinal, um cara que tem mais de 200 milhões de seguidores, um cara que é famoso no mundo inteiro, que ele não pode tropeçar nos confins da China, que as pessoas vão identificar quem é esse cara. E fora o brilhantismo que ele tem, né? A gente pode ver no Brasil e Croácia de 2022, ele fez o papel dele, né? Ele fez o gol lá nos acréscimos e agora ele está sendo poupado para a primeira fase, provavelmente vai ser na segunda e vai ser muito bom, porque ele vai ajudar o time, o pessoal fala elenco, né? Vai ajudar o time a se fortalecer e aí na segunda fase ele pode entrar. E eu vejo ele entrando na segunda fase. Por quê? Porque eu vejo um Marte fazendo um aspecto de soltando coisas dele. Imagine uma criança que ela é muito presa, muito amarrada. Aí chega esse Marte, Marte é o guerreiro, Marte é o jogador de futebol, Marte é atividade física. Ele vai fazendo um bom aspecto com planetas do Neymar e vai soltando ele cada vez mais. Então vamos lá. Neymar nasceu no dia 5 de fevereiro de 1992, às 2h15 da manhã, Mogi das Cruzes. Sim, tínhamos horário de verão, então era GMT -2. O ascendente em Sagitário, o Sol em Aquário e a Lua em Peixes. Ora, se vocês lembram no programa anterior, eu estava falando um pouco de Copa de 98 e eu falei que o Brasil e França de 98 ele começou com a Lua em Aquário e terminou com a Lua em Peixes. Então a gente teve uma dinâmica do jogo que mudou. E as pessoas concordam com isso, elas observaram essa dinâmica mudando. E a gente teve um, um primeiro tempo de urgência de fazer as coisas e o segundo tempo com o Zidane crescendo e o Ronaldo caindo, literalmente caindo. E com isso a gente teve essa ruptura. Nossa, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, perdemos. Enfim. Bom, ele tem a Lua nesse exato ponto do segundo tempo de 98. Só para ilustrar, mas eu posso explicar essa Lua de muitas outras formas. E ele tem um aspecto muito interessante com o Ronaldo Nazário. Vamos lá. Os dois, eles têm, eu vou falar em astrologuês e vou traduzir. Os dois, eles têm Júpiter na casa 10. Júpiter é o planeta das oportunidades, das facilidades, das sortes. E ele é um planeta da expansão. Ele é o maior planeta do sistema solar. Então, tudo que esse Júpiter toca, ele expande. Tá bom, o que significa essa casa 10? Casa 10 é a carreira.
É a carreira desse cara, é a projeção, é o status, é a reputação, é como que esse cara cresce. E você tem alguma dúvida de que o Ronaldo e o Neymar são caras que tiveram uma projeção no futebol muito rápida, muito, entre aspas, fácil? Sim, porque ninguém viu, né? O quanto que eles tiveram que se recuperar, de fazer exercícios nos bastidores, de treinar, isso ninguém vê, né? Todo mundo acha que os caras nasceram prontos. Ai, não se fazem mais Pelés como antigamente. O povo adora falar isso. Ótimo. Só que nosso amigo Neymar, ele tem então essa característica que é bem parecida com o Ronaldo, e os dois, eles têm um trígono para casa 2. Trígono é um aspecto de facilidade para casa 2, que é a casa do dinheiro. Então, os dois, eles têm tanto Ronaldo como Neymar têm um aspecto de facilidade para eh, ganhar projeção profissional e, com isso, conseguirem crescer no financeiro, conseguir bens, conseguir recursos. E, na verdade, se você for ver, mesmo machucados, eles continuaram monetizando, ganhando dinheiro, fazendo com que eles pudessem conquistar bens cada vez mais. Tanto é que esse aspecto também mostra, às vezes, uma pessoa que cresceu tanto assim, que ele já. A imagem pública dele é tão grande que ele é um símbolo, é um personagem. E a vida privada já virou uma extensão da vida pública. Você não sabe o que que é o quê, você não sabe o que que é vida pessoal dele, o que que é vida de trabalho, o que que é vida de ídolo, enfim. Isso é muito comum para reis, celebridades, essas pessoas gigantes aí que existem por aí. E é uma característica de Júpiter, né, clássica. As regras não se aplicam a mim. E a gente tem um aspecto que eu até poderia desenvolver, mas eu posso desenvolver isso em outro tema, em outro programa, porque Júpiter é Zeus. Zeus é o rei dos reis, deus dos deuses do Olimpo. Então, ele pode tudo. Assim como Zeus também tinha, além de Hera, a sua esposa ciumenta, ele também tinha um monte de mulheres por aí. E se vocês observarem a trajetória de Ronaldo e Neymar, eles também têm vários casamentos, várias mulheres, um filho com e aspectos de traição. Mas isso a gente desenvolve em outro programa. Vamos falar de uma outra diferença desses dois. O Ronaldo, ele foi o nosso herói que estava buscando uma redenção depois da queda, ele conquistar novamente o posto dele como um grande craque que ele era. A ferida do Ronaldo era física mesmo, ele tem várias características de dor no corpo dele. Agora, do Neymar é uma questão mais psicológica, ele é uma questão mais de significado. Por quê? Ele ele tem, parece que a gente tem uma questão assim, tem alguma coisa invisível em cima dele, e a gente descarrega nele as nossas expectativas, uma projeção coletiva e, claro, uma questão de autossabotagem. Será que essa autossabotagem é porque ele não pode crescer mais que o pai? Bom, muito se fala sobre isso. E realmente a gente tem, como a casa 3 dele, a casa 3 ele fala muito do que a criança aprende quando ela é pequena, né? Então, ele tem. Primeiro que ele é maior do que a própria pessoa. O produto Neymar é maior do que ele mesmo. O CPF é pequeno frente ao CNPJ que ele é. Então a gente tem ele aprendendo o rigor de ser criança, ou seja, mas ele é sempre um adolescente. Será que ele é sempre um adolescente porque ele, muito jovem, teve que abarcar diversas expectativas, diversas obrigações, diversas responsabilidades? Ele não foi uma criança comum. Ele absorveu o mundo de uma forma bem diferente. E a gente pode dizer o seguinte: ele tem na casa 3 em Aquário, o Saturno, que é o rigor, o Mercúrio, que é a comunicação e o aprendizado, bem juntinhos nesse Aquário, e depois o Sol, que é a identidade dele. Então, por isso esse jeito de ter sempre muitos amigos, estar na coletividade, ter uma criatividade nas jogadas também muito grande, enfim. Então, ele
ele tem esse jeito de nascer muito preso. E durante a Copa do Mundo, o Marte ele vai começar em Touro. Então, o Marte é o planeta do jogador e ele vai começar em touro. Touro é elemento terra, que tem as quatro patas no chão. Então você imagina um touro jogando futebol, uma vaca jogando futebol. Eles não podem ter muita agilidade um, como uma jaguatirica, como um macaco, como qualquer outro animal por aí. Só que eles têm muita força e muita determinação. Isso a gente pode dizer desse touro. Então a gente pode ver que a primeira fase vai ser mais truncada. E eu não vejo o Neymar jogando. Até porque, como ele está se recuperando, e tem gente que fala que ele não vai se recuperar. Enfim, jogando mandinga pra caramba em cima dele. Mas eu vejo ele jogando na segunda fase. E mais importante do que ser um craque, de ser um herói, de ser o nosso Romário, de ser o nosso Ronaldo, de ser o nosso Pelé, é o que nós podemos abstrair do que ele for mostrar, porque ele é o reflexo do nosso inconsciente coletivo. Nós temos, como brasileiros, nós temos o ascendente, nós somos virginianos do dia 7 de setembro, mas nós temos o ascendente em peixes. E ele tem a lua em peixes. E a lua fala do emocional, ele fala desse inconsciente, ele fala de querer ajudar todo mundo. Ele fala da torcida das grandes massas, porque a Lua, ela fala das grandes massas. Então, ele acaba abarcando tudo isso. Só que aí, esse Marte, durante a Copa, na segunda fase, ele vai tocar no Saturno dele, que é a questão de responsabilidade, de estar preso aqui, não poder fazer alguma coisa, não poder ser ele mesmo. Eu te pergunto, o que o Neymar posta nas redes sociais, que é ele mesmo, e o que ele posta, que é o CNPJ, a equipe e os outros mandando ele postar? Será que ele consegue ser verdadeiramente verdadeiro mesmo? Ou não? Eu acho que não. E é justamente isso. Ele precisa da voz, ele precisa agir por conta própria, ele precisa pensar em movimento. Ele precisa se libertar disso. E depois, logo depois, ele vai ele vai passar. Cadê as datas aqui? Então, no dia 29, que vai ser o primeiro jogo da segunda fase, 20, ó, os jogos vão ser no dia de Santo Antônio, dia 13, no dia 24, de São João, e no dia de São Pedro, que é dia 29. O dia 29 vai ser o primeiro jogo da segunda fase. E ele já está se libertando um pouco dele, depois ele pode sentir um pouco mais isso com um aspecto de Urano nos jogos do dia 4 ou 5, que eu acho que no dia 5 as oitavas de final. Depois, esse Marte, ele faz um bom aspecto nas quartas de final. E aí eu pergunto, será que ele se liberta de tudo isso antes da semifinal? Bom, isso eu estou falando que, considerando que o Brasil vai passar por todos esses jogos e não vai perder, né? Agora, ele se libertando com isso, esse Marte, que é esse esse jogador, essa atividade, esse movimento, ele vai estar tocando o sol do Neymar. E tocando de uma forma boa, trazendo projeção, identidade para ele. Nossa, que legal! Então isso quer dizer que o Brasil vai ser hexa. Não é bem assim. Porque por mais que eu tenha visto o mapa astral do Ancelotti e visto maravilhas lá, a gente não pode ver só isso. Eu tenho aspectos muito bons de Vênus, só que Vênus não ganha a Copa do Mundo. A Copa de 2002 e a Copa de 94 foram aspectos de Marte e Júpiter. E aqui eu estou vendo bons aspectos de Vênus. Estou vendo um Júpiter mais ou menos assim, meio solto, Marte meio estranho, enfim, eu não estou ainda muito certeira em relação a isso. Mas eu acho que mais importante do que ganhar a Copa do Mundo é o que nós vamos aprender com essa Copa do Mundo. E aí a gente tem um aspecto do Neymar
que ele de Vênus, que é muito boa. Ele tem um aspecto de Vênus com Saturno e o mapa astral do Brasil de Saturno com Vênus dele. É como se fosse uma troca. Eu troco de planeta com você, você troca de planeta comigo. Então, ele tem uma identificação muito grande com a equipe, harmonizar todo mundo, harmonizar o país. Você tem que lembrar que nós temos um país polarizado, nós temos um país que lá para agosto, setembro, vai entrar em pé de guerra por causa das eleições. Será que a gente vai conseguir essa harmonia antes, para a gente poder amadurecer um pouco mais? Ou a gente vai ficar pensando em heróis o tempo todo? Eu não sei se é herói, se é Pelé, se é Romário, se é Lula, se é Bolsonaro, se é Neymar, não interessa. A gente tem que olhar esse herói dentro da gente. Então, e o Neymar com essa Vênus, ele está mostrando um pouco mais desse amadurecimento, dessa harmonização que precisa acontecer. O, a gente tem um Saturno aqui. A gente tem a casa 5. Vamos falar da casa 5, que ela fala de jogos de esporte de futebol. Para o Romário, ele estava com um Saturno, ele estava no retorno de Saturno dele, então ele estava com uma cobrança de resultados muito forte. O Neymar também está com isso, com essa cobrança, com esse Saturno. Só que ele está também com Netuno, que dissolve qualquer coisa. Então ele pode inspirar as pessoas, mas ele também pode fazer com que as pessoas criem ilusões em cima disso. E também vai acabar dando ação, coragem, liderança. Então, por mais que ele talvez esteja no banco, ele é uma figura importante na liderança deste time. Sim, eu não vou falar elenco. O... A imprensa, ela vai estar em chamas. Por quê? Porque inicialmente todo mundo vai querer o método do professor Ancelotti e tal, mas depois vai ganhar quem tiver velocidade, quem tiver é, habilidade, maleabilidade. Sabe aquela ideia dos signos cardinais fixos e imutáveis? Dos signos mutáveis, que são totalmente maleáveis e se adaptam facilmente à jogada do adversário e começam a criar em cima? É exatamente isso que vai se dar bem. Então, nós temos um Neymar lúdico e reverente, um sorriso adolescente. Só que ele se cobra muito, muito por isso. O mundo tem um peso muito grande em cima disso. Ele tem uma característica também muito empreendedora, que ele tem um monte de planeta em Capricórnio, e por isso que o dinheiro também vem fácil para ele tem empresas, enfim. Ele também tem um aspecto de Vênus com. Ele tem um aspecto bom de Vênus com Netuno, que traz inspiração para ele e para as pessoas à sua volta. Ele tem vários aspectos na casa 2 que fazem com que ele tenha essa genialidade, essa fantasia, prazer, validação. Futebol, arte. Lembrei, olha que legal isso daqui. Só uma coisa. A Lua em Peixes, ela, que eu falei que ela quer trazer esse movimento de heroísmo para todo mundo e um emocional que às vezes absorve, é uma esponja para tudo. Ele improvisa, ele desorganiza, ele pode ser vítima, ele pode inspirar e ele pode salvar. E eu vi recentemente um jornalista chamado Thiago Asmar, que ele falou assim, eu conversei com o Neymar, ele não conversou comigo, mas ele falou assim, olha, nem estou olhando o celular porque eu estou focado. Então, realmente, agora as coisas pesaram para ele e ele está focado realmente nisso. Uma coisa interessante do mapa astral do Neymar e do mapa astral do Brasil. O Brasil, ele tem 2 planetas, Urano e Netuno, em Capricórnio. Então, imagina que Capricórnio é uma sala e você tem 2 pessoas, uma se chama Urano e uma se chama Netuno, ok? Tá. E aí, você tem o Neymar, que também tem essas 2 pessoas, Netuno e Urano, e onde estão na mesma sala chamada Capricórnio. Só que um tá mais para o lado direito, o outro lá tá mais para o lado da janela. Mas os dois estão na mesma sala. Então, o que acontece naquela sala acaba pegando todo mundo, mesmo o pessoal que está mais perto da porta, o pessoal que está mais perto da janela, o pessoal que está mais perto da parede. Aí você vê assim, bom, se ele tem essas características, o que agora eu estudei tanta coisa que eu nem lembro mais o que eu estudei desses 2. Bom, Urano, inovação, imprevisibilidade, autonomia.
E também muitas jogadas inusitadas a gente pode colocar. E também o sonho, o país do futuro, eu quero ter uma projeção do mundo que pode vir a ser e que acaba nunca acontecendo. Sabe aquela coisa? Nossa, o Brasil é o país do futuro? Então, mais ou menos isso. Então, essas características que o Brasil tem, o Neymar também tem. Isso gera uma identificação muito grande nele e na gente, né? Porque quando a gente fala do mapa astral de um país, a gente absorve isso dentro da gente. E o Neymar, ele acaba absorvendo toda essa ideia dessa inspiração do Brasil, enfim. E, e essa e esse e esse e essa conjunção, ela também faz com que ele diversifique em tudo que ele pode conquistar de bens, de finanças, de valores na vida dele. Porque como a gente está falando da casa 2, que é a casa de recursos, então ele pode conseguir essas coisas. Agora, o Plutão, quando eu fiz a comparação com o Ronaldo, a gente tinha um aspecto de casa 12, de Plutão com Lua. Era Plutão com Lua, sim. Só que era do Plutão e a Lua na casa 12. E o Neymar é o contrário, é o Plutão que está na casa 12 pegando a Lua que está em outro lugar. Enfim. Então é uma coisa um pouquinho diferente o exemplo que eu vou dar. Ele tem apenas duas quadraturas. Uma pega o Sol e uma pega a Lua. Então, são dois momentos, dois aspectos de tensão nos planetas mais importantes, que são os luminares. Sol, a personalidade, o pai, e Lua, a mãe, as sombras e o emocional. Ou seja, se o Neymar ele não está com o emocional bem transformado, modificado, eu vejo o seguinte, eu vejo o Neymar ele mais velho, com uma sabedoria absurda. Por quê? Porque as quadraturas, elas são muito possíveis de serem resolvidas. Só que, claro, quando você tem 17 anos e vai jogar futebol, você não tem isso bem fortalecido. É com a paulada do dia a dia que você vai aprendendo. Então, a gente vê o Marte durante os jogos da Copa, ele vai soltando, digamos assim, liberando os aspectos, a maturidade, a fala, a expressão do Neymar. E, por outro lado, ele tem que aprender a sair de manipulações, de questões de morte e renascimento. Onde a gente pode ver morte e renascimento? Quando você tem uma dor, isso tem muito no mapa astral do Ronaldo. Quando você tem uma dor, uma lesão, e você vai além do seu limite, você pode ir até aqui, você vai além do seu limite, a gente está falando de Plutão. E a gente está falando de treinar mesmo com dor, ir além do que você poderia fazer. E isso é o que dá a diferença de uma pessoa normal que faz uma atividade física com esses grandes heróis. Eles conseguem ter esse aspecto diferenciado. E o ascendente do Neymar é Sagitário. E Sagitário é aquele otimista, então ele tem essa característica otimista. Pode ter, ele fala muito sobre a coxa. Então, será que tem problemas na coxa aí também? E não, tava pegando a panturrilha dele, né? Mas fala muito sobre a coxa e fala muito sobre viajar, sobre cada hora estar num lugar diferente. E ele vivia viajando, estava lá na Europa, estava aqui no Brasil, sabe-se lá Deus aonde que ele foi se meter, né? Então tem muito dessas características assim dele e vamos ver se ele vai conseguir ter essa projeção nesta Copa como um herói, mas não um herói do futebol, mas um herói de inspiração, tanto para o time que está junto com ele, quanto para o Brasil. E aí eu estou fazendo esses programas de Copa do Mundo, você quer também saber do seu mapa astral, o que você está fazendo na vida, se está fazendo certo, está fazendo errado, não está fazendo, precisa ter alguma orientação desse jeito, você fala comigo, como nas redes sociais, YouTube, Cláudia Bocchili, Bocchili é B-O-C Chile, tem alguns vídeos da Copa sobre isso e muitos outros sobre outros assuntos. No Instagram, Cláudia Bocchili, Bocchili se escreve B-O-C Chile,
ou no WhatsApp, que você também pode conseguir pelo link da bio do Instagram, que é DDD 11 9 3041 0372. DDD 11 9 3041 0372. Eu espero uma boa Copa para todos nós. Muito obrigada.